É possível ter um pomar comercial de produção de abacate como esse, sem ter que gastar um alto valor num sistema de irrigação e mesmo assim você conseguir ter resultado na sua produção? É muito importante você, quando for iniciar um projeto comercial de produção de abacate, ou até mesmo você que já é produtor de produção comercial de abacate, entender um pouco mais sobre essa questão de irrigação num pomar comercial de produção de abacate, como esse daqui. Existe dois lados da moeda, não existe um caminho único e certeiro para essa questão da irrigação. Tem região que vai haver a necessidade sim do produtor ter uma irrigação automatizada ou equipamentos como tanques de água para estar elaborando essa irrigação no pomar. E há outras ocasiões de pomares que não vão haver a necessidade nem de uma irrigação automatizada e nem mesmo uma grande estrutura com implementos para poderem fazer a irrigação desse pomar. É importante você, produtor, entender que a cultura do abacate, como vocês podem observar esse pomar aqui, não é uma cultura que necessita de um volume muito elevado de fornecimento de água para as plantas. Principalmente se você tiver com solo onde que ele retém muita umidade, ou se você tem um tipo de solo dentro da sua propriedade que ele tem uma composição de argila mais elevada. Nessa situação precisamos trabalhar de uma outra forma. Naturalmente o que o seu solo oferece, ainda mais se você tiver na sua região uma quantidade de chuva expressiva, acima de 900, 1000, 1200 milímetros anual de chuva, você já não vai haver tanta necessidade de ter uma irrigação automatizada que naturalmente o seu pomar acaba se desenvolvendo e assim você consegue colher frutos de boa qualidade e produzir em alta escala. Então existem outros fatores também. Um exemplo é se você tem um tipo de solo que ele retém pouca umidade, a região que você está é uma região que tem pouca volume de chuva anualmente, é uma região de clima muito quente, aí precisamos olhar com mais atenção nessa questão de irrigação, porque durante a fase de produção do abacate, a fase de fertilidade mesmo, né, que a gente necessita desse solo mais úmido e da chuva para fazer a questão de diluição dos fertilizantes granulado que é jogado, há esse outro lado que se você não tiver uma irrigação, aí você acaba tendo problema, que dificilmente você chega num resultado como esse aqui que vocês estão vendo. E esse pomar que vocês estão vendo aqui, vou trazer na prática e mostrar para vocês ponto a ponto de como a gente consegue produzir abacate de alta escala, ter um ótimo pomar comercial sem irrigação nesse pomar. Como vocês podem observar, é um pomar comercial de produção de abacate com 10 anos de idade, está passando o seu período de florada e é um pomar muito bem conduzido, mas aqui não tem irrigação, o produtor não precisou gastar um valor muito elevado para colocar a irrigação nesse pomar, porque aqui dentro são 6.000 pés de produção comercial de abacate, sendo 3.000 pés de variedade geada e 3.000 pés da variedade fortuna. Então é um pomar expressivamente grande, então há necessidade de mais atenção e mesmo assim a gente consegue trabalhar com resultados sem o sistema de irrigação. É muito importante você entender que a cultura do abacate ela é uma cultura que não há uma necessidade de um volume tão expressivo de fornecimento de água para os abacateiros. Então isso faz que o cultivo comercial de produção de abacate se adapte em boa parte na região brasileira. Mas tem um ponto ao contrário, não é porque é uma planta mais resistente à falta de água que ela não necessita. Um exemplo mesmo, no processo de frutificação do fruto, quando o pomar está iniciando o processo de formação do fruto, de enchimento desse fruto, é o momento que o abacate mais vai necessitar de água, já falando de um pomar como esse de 10 anos de idade, porque em média, uma árvore dessa aqui de abacateiro com 10 anos de idade, ela vai estar produzindo 350 a 400 quilos. Normalmente uma planta dessa aqui vai consumir em média 60, 70 litros de água por dia para manter tudo esse fruto que está sendo formado, para manter também a planta de abacateiro resistente. Então é bom atentar a essa questão. Não é que nesse pomar a gente consegue produzir sem nenhum tipo de fornecimento de água para essa planta. Existe sim. Para vocês entenderem um pouco mais, esse pomar aqui que vocês estão vendo é um pomar onde ele está numa região de um bom volume de chuva anualmente. Estamos na região no interior de São Paulo, na região de Estiva Gerbe, e é uma região que tem um clima um pouco a menos, é uma região
região que tem um bom período de chuva anualmente, acima aí aos 800, 900 milímetros de chuva anualmente, mas tem um ponto bastante importante. Não adianta o período de chuva onde que o seu pomar ou a região que você está querendo cultivar esse pomar, ele tem um período de chuva fora do momento onde que o abacateiro mais necessita. Como eu falei para vocês, a parte de produção é a parte onde que o pomar mais necessita de água. Então não adianta nada. Um exemplo, você ter um pomar como esse, numa região onde que o período de chuva vai pegar o período fora de produção. Não faz sentido, porque o momento que vai estar chovendo, a planta não vai ter fruto na árvore, então não há sentido esse volume tão expressivo de água no pomar. Mas se o seu pomar estiver numa região como essa daqui, onde que a partir do momento que se inicia o início da frutificação do abacateiro, a partir de setembro, outubro, novembro, dezembro, onde que a planta mais vai necessitar de água para essa região, é um bom volume de chuva. Então, naturalmente, conseguimos suprir essa necessidade de água desse pomar, fazendo que a planta consiga formar os frutos e assim não tenha perca de qualidade e nem a perca de quantidade de quilo por planta. Uma outra questão muito importante também vocês têm que lembrar, não é que o abacateiro fora do período de produção ele não há necessidade de água, claro que ele há necessidade de água, mas se você tiver um tanque de água, como exemplo aqui, ele não é um pomar que tem uma irrigação automatizada, a propriedade não tem naturalmente um fornecimento de água disponível aqui, então o volume de água que tem aqui é muito pouco, então precisamos trabalhar com cuidado para que não falte água aqui dentro e não consiga tocar o pomar. No período pós-safra, no período de dormência no abacateiro, onde que se inicia o descanso das plantas e o preparo do pomar para a próxima safra, precisamos trabalhar na questão fertilidade via solo. Não é apenas você deixar o pomar iniciar a questão de adubação, de fertilidade do pomar via solo, no período onde que tem fruto na árvore. Não existe isso daí. Após a safra, vamos preparar esse pomar, recuperar essas plantas para que ela possa iniciar um ótimo momento de produção para o próximo ano. Há momentos que pós safra vamos precisar fazer a fertilidade via solo. Então aí a gente precisar ter essa irrigação ou ter essa umidade no solo para que o produto venha fluir no solo e assim a planta conseguir absorver esses nutrientes. Nesse pomar, como exemplo para vocês, quando inicia esse processo de adubação das plantas pós-safra, não temos um período bom de chuva. Então aí, o que a gente precisamos fazer? A gente inicia com a fertilidade, porque há necessidade de fazer a fertilidade, não tem como deixar o pomar sem fazer, esperar a chuva, principalmente no estado de São Paulo, que cada vez mais a chuva vem sendo escassa em boa parte da região dentro do estado de São Paulo, mas se você estiver numa região que pós safra continua chovendo, então você tem um outro cenário para estar trabalhando com o seu pomar. Mas falando um pouco dessa realidade aqui, a gente precisa fazer a fertilidade. Em cima do cronograma de adubação, a gente já tem um mês que vai iniciar esse processo de adubação. Vamos pegar um dia antes, fazer a irrigação desse pomar na faixa de 35, 40, 50 litros de água por planta, deixar esse solo mais úmido, para no dia seguinte ou após 2 dias começar a fazer a adubação e depois veio uma rega de novo com 30 a 40 litros de água por planta para que ocorra a diluição desse produto no solo e assim a planta possa absorver esses nutrientes. Um exemplo aqui, como vocês podem observar, o pomar comercial de produção de abacate, como vocês podem observar, e não tem nenhum tipo de irrigação no meio. Olha aqui, é produzido no cerqueiro, não tem nenhum tipo de irrigação automatizada no meio. Como eu falei para vocês, não há essa necessidade tão grande de ter esse investimento tão grande para fazer um pomar comercial de produção de abacate. Aqui a gente tem um tipo de solo, como vocês podem ver, um solo de terra mais vermelha, um solo que retém uma boa umidade. E olha para vocês verem a qualidade da formação dessas plantas com 10 anos de idade. Olha a formação da estrutura. O cultivo comercial de abacate, o abacateiro tem que ser esse aqui, tronco bastante robusto. Isso mostra o vigor e uma boa formação. Isso já mostra para a gente que o sistema radicular desse abacateiro foi bem desenvolvido através dessa boa formação da estrutura. E olha aqui para vocês verem como
que tem um ótimo resultado, produzindo sem nenhum tipo de investimento em irrigação. Um pomar de 10 anos de idade, olha que bacana. E aqui a gente vê a qualidade da planta e nos demonstra que é possível sim produzir abacate sem fazer um investimento em uma irrigação, que muitas vezes o produtor não acaba tendo esse investimento, ou até mesmo ele faz o investimento que não há necessidade na sua lavoura. E aqui tem um ponto muito importante. Olha a tonalidade das folhas, totalmente verde escuro. A cultura do abacate é isso aqui, você vê a qualidade não só da fertilidade, mas sim da irrigação através da folha. Sempre verde, verde escuro, sem nenhum tipo de sinal de amarelamento, por qual o amarelamento, boa parte das vezes é falta de água ou até mesmo falta de nutriente. E olha isso aqui para vocês verem, ó, como que é bem fixa as folhas no galho. Olha para vocês verem. Então, há sim a possibilidade de vocês, produtores, cultivarem abacate, terem resultado sem irrigação no pomar. Olha que maravilha. Mais uma vez aqui para vocês observarem que não há irrigação. E olha a formação para vocês verem. Variedade geada, né? Esse aqui é o setor do geada. E olha que espetáculo. Trazendo um pouquinho mais de perto para vocês verem. Mantendo a altura de 7 metros a 8 metros cada planta. Olha o sistema de poda bem feito. De uma árvore para outra não há diferença. E olha a formação dessas plantas. Esse aqui trazendo um exemplo para vocês na prática. Muitos produtores vêm até a gente muitas vezes com um pomar sendo irrigado, com uma irrigação de custo muito elevado, que não havia necessidade. Muitas vezes o produtor está querendo fazer o investimento na irrigação, mas está em dúvida e não sabe se é possível. Aqui para vocês verem que há sim a possibilidade de produzir abacate sem nenhum tipo de irrigação no pomar. Olha que bacana para vocês verem. Passando um momento de florada. Olha que espetáculo. Mas é sempre bom você, produtor, observar que existe diferença entre um produtor e outro. Muitas vezes o produtor acaba tendo um recurso dentro da propriedade que um outro produtor não acaba tendo. Mas muitas vezes precisa observar o recurso que o produtor, tanto na questão de investimento e na questão de fornecimento de água que a própria propriedade tem para fornecer para esse pomar. Muitas vezes o produtor acaba tendo um caixa e sendo viável para ele fazer a irrigação automatizada. Lembrando que hoje o setor comercial de produção de abacate sofre muito com mão de obra no campo, né? A mão de obra hoje para o campo é mais escassa. Então, se esse produtor ele tem um investimento para fazer na propriedade dele, no pomar dele, mesmo que seja uma região que chova ou uma região que tem um bom solo, que retém boa umidade, aí a gente tem um cenário diferente. Agora, se o produtor não tem esse investimento todo para fazer, porque o investimento numa irrigação não é barato, aí você pode sim cultivar um pomar comercial de produção de abacate e ter esse resultado. Logicamente que a irrigação não vai ser necessária, você vai precisar ter que ter um tanque de água, mas um tanque de água de 2.000, 5.000 litros de água, 10.000 litros de água num trator, acaba sendo bastante viável. Ele consegue sim fazer a rega desse pomar eficiente. Lógico que você tem mais trabalho do que você tiver uma irrigação automatizada, mas custo-benefício, precisa observar o que o produtor tem no caixa. Lembrando, tem região que é escassa de chuva, então naturalmente ali vamos precisar de um volume de água nesse pomar mais elevado. Então é sim interessante nesse tipo de ocasião e nessa região onde que tem uma baixa no volume de chuva, ter uma irrigação. Porque se você for pensar para manter um pomar desse produzindo sem nenhum tipo de bom volume de chuva, é difícil. Então sim, aí há um momento que você precisa pôr na balança e ver a possibilidade de ter uma irrigação. Nesse caso, não há necessidade de ter, porque é uma região que tem um bom volume de chuva e aqui a gente tem uma boa estrutura na questão de implemento, então conseguimos
fazer sim a irrigação nesse pomar através de tanque de água, de fermento, e ter esse resultado que vocês viram agora no vídeo, onde que a gente não tem irrigação aqui. Muitas vezes, pessoal, o problema da irrigação é que o produtor coloca a irrigação sem nenhum tipo de cronograma da quantidade de água que o abacateiro precisa, em cima do tipo de solo que ele tem, da fase que esse pomar está passando. Existe dois lados da moeda, né? Porque, um exemplo, após plantio, você há necessidade de ter um volume mais elevado de água, porque o pós-plantio precisa de um bom fornecimento de água para o pegamento das mudas. Então vai ser uma das partes onde o abacateiro vai mais necessitar de água na questão pós-plantio. Tanto que fazemos o plantio no período chuvoso, para aproveitar a chuva e não ter esse gasto tão elevado com a irrigação. Mas tem uma região dentro do Brasil que não existe esse período de chuva, um exemplo igual aqui no estado de São Paulo, igual de Minas Gerais, que está próximo aqui, é escasso. Então aí sim há necessidade de ter uma irrigação e de ter um preparo mais eficiente na questão de rega desses pomares. Sempre lembrando, pessoal, conheça a cultura do abacate, conheça como que o abacateiro, esse performance, qual que é a necessidade dele. Se você tem dúvida nessa questão de cronograma de irrigação, que momento fazer essa irrigação, como que o seu pomar deve receber essa irrigação, eu tenho uma consultoria totalmente online que pode estar te ajudando. Nessa consultoria online eu não abordo apenas a questão de cronograma de irrigação, mas também cronograma de fertilidade, cronograma de controle de pragas e doenças, questão de muda certificada, entre outros assuntos relacionados a manejo no segmento comercial de produção de abacate. Se você tem interesse, é só você entrar em contato com a minha equipe. O e-mail está na descrição do vídeo. Então, pessoal, trazendo um pouquinho na prática para vocês essa questão de irrigação no pomar comercial de produção de abacate. Sempre lembrando que cada pomar é cada pomar. Não existe receita de bolo no segmento comercial de produção de abacate. Tome cuidado com isso daí. Se você tem alguma dúvida sobre a questão do pomar comercial de produção de abacate, pode deixar aqui nos comentários, a gente sempre toma aí respondendo vocês, fazendo essa troca de conhecimento que é muito importante. E também peço para que você deixe aqui o gostei no vídeo, isso ajuda demais, que a gente continua esse trabalho no segmento comercial, sempre trazendo conteúdo para estar agregando no dia a dia de vocês aí no campo. Até um próximo vídeo, toda honra e glória a Jesus Cristo.